E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e nós vamos estar falando hoje ainda, caminhando aqui dentro do assunto da sociedade escravista Grécia e Roma, e nós vamos falar um pouco a respeito do surgimento do cristianismo em Roma, tá? No início da civilização romana, o cristianismo ele era totalmente abolido, tá? Ele não era aceito no início dessa civilização. Por que ele não era aceito? Primeiro, porque é uma religião monoteísta. E os romanos, como vocês sabem, eles têm todo o seu panteão, Eles são a religião dos primeiros, romanos, vamos assim dizer, eles eram completamente politeístas, eles adoravam vários deuses. E o cristianismo, nós sabemos que ela é uma religião extremamente monoteísta. Então, esse era um dos motivos que o cristianismo ele não foi aceito dentro do Império Romano. A outra coisa também que é interessante é que o imperador, ele recebia uma significação divina. Então, o cristianismo, por ele ser monoteísta, o único Deus, é o Deus Javé, ou Yahvé, como a gente pode falar em hebraico aqui também. Então, por conta disso, o cristianismo sofreu duras perseguições dentro do Império Romano. Então, como foi que essa religião, que no início ela era abolida, ela foi extremamente perseguida, como que essa religião, ao longo dos anos, ela se tornou a religião oficial do Império Romano? Então, nós vamos ver aqui a construção disso. Com base nos próprios relatos que nós encontramos no livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, nós encontramos lá a informação de que o Messias, o Jesus Cristo, ele nasceu na região da Palestina, ali em Nazaré, certo? E tais fatores, eles sucederam durante o reinado do primeiro imperador de Roma, que foi Otávio Augusto. Tá? Então, nós encontramos aqui a primeira informação, então, acerca do Messias. Afinal de contas, o que significa essa palavra Messias? Essa palavra Messias, ela pode ser traduzida como Salvador também. Ou seja, é aquele que vai salvar, o povo de alguma questão, de alguma coisa, certo? A religião cristã, como eu disse para vocês, ela sofreu uma severa perseguição em toda a extensão do Império Romano. Como você pode identificar aqui nessa imagem, dentro ainda daquela ideia, daquela política do pão e circo, onde havia ali vários espetáculos que aconteciam no Coliseu, um desses espetáculos também contava com a presença de famílias, ou dos cristãos, ou dos seguidores de Cristo. Eles eram jogados lá na arena e ficavam à mercê aqui dos leões que eram colocados lá. E isso tudo servia de espetáculo para poder entreter o povo daquela época. A religião cristã chegou a um tempo que, especificamente em 313 depois de Cristo, que ela se tornou uma religião tolerada pelo imperador Constantino. Segundo alguns relatos históricos, o imperador Constantino, que era um adorador dos sols invictos, que era digamos assim, uma divindade que era muito comum entre os soldados e os generais ali daquela época, e Constantino foi um soldado, então ele era um adorador dessa divindade, sols invictos. Mas teve um momento que, segundo alguns relatos, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, ele foi convertido, ele se converteu ao cristianismo.
Mas, segundo esse mesmo historiador Eusébio de Cesareia, ele diz que não foi uma conversão genuína, de que por debaixo dos panos, vamos assim dizer, ele ainda rendia culto aos sols invictos, que era uma entidade muito famosa entre os soldados. E o lema dessa questão de tornar a religião cristã uma religião uma religião tolerada ainda no Império Romano, o lema era o seguinte: é um Deus no céu e um imperador na terra. Então, o imperador Constantino I, em 313, ele proclamou a lei que dava aos romanos a liberdade para adorar qualquer deus, e dentre eles também estavam lá, né, nesse pacote foi os cristãos também. A religião cristã, ela foi de fato oficializada quase 80 anos depois de Constantino. Foi em 390 depois de Cristo, durante o império de Teodósio I. Tá? Então, Teodósio I, ele oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E assim que a igreja cristã, ela conquista o seu espaço em Roma. E o que mais tarde ela também se tornaria a mais poderosa instituição religiosa presente no território romano. Para a gente poder finalizar aqui, eu quero dizer para vocês que um dos fatores que contribuiu para que a religião cristã fosse oficializada como a religião do Império Romano foi a questão monoteísta. O que isso quer dizer? Significa que o Império Romano estava em decadência, havia mais de 500 deuses no Império Romano e para cada culto tinha que ter um investimento do Império para esses cultos. Então, o imperador Teodósio, ele viu nessa questão cristã, acerca de ter só um Deus, uma chance de unificar o seu império, tá? E para a gente finalizar aqui, então, a gente fala a respeito disso, de que mais adiante, né, essa igreja ela se tornou a maior instituição no território romano. Muito obrigado, até a próxima aula.